Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Mandei já uns comentários aí no YouTube, mandei umas mensagens já nos comentários. Eu mandei um bom dia, perguntei se vocês estão bem, de qual empresa vocês são. Gostaria de conhecer um pouquinho vocês antes da gente começar. Prazer, meu nome é Laura, faço parte do time do Cubo. Eu que vou acompanhar todo o conteúdo de hoje com vocês. Então, gostaria de conhecer um pouquinho vocês. Hoje a gente está num conteúdo um pouco, de certa forma, até dinâmico. Então, a gente vai ter participações que vão exigir interação com... Exigir não, né? Mas que vão ficar melhores com a participação de vocês. Ah, ainda bem! Bom dia, Ricardo! O pessoal tá acordando, tá chegando. Achei que eu ia ficar sozinha aqui. Ah, legal. Bom dia, Felipe. Ah, legal, Ricardo. Legal, você é da GSC. Legal, perfeito. Bom dia, Catalina. Buenos dias. Bom, pessoal, começando aqui para eu não consumir muito do tempo das próximas apresentações. Conforme eu já havia falado, eu sou a Laura, faço parte do time do Cubo. Vou acompanhar vocês no evento de sensibilização. Hoje a gente está com conteúdo enxuto para ser objetivo, então... Beleza, Felipe. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Então, sei que vocês estão disponibilizando um tempo de trabalho aí de vocês para estar aqui com a gente. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aqui conosco. E justamente para fazer jus a esse agradecimento, por isso que o nosso conteúdo de hoje vai ser o mais rápido possível, objetivo e claro. Então, a gente está com um conteúdo um pouco mais enxuto. Hoje a gente está no evento de sensibilização. Então, esse evento tem por objetivo trazer o potencial da área de TI. Então, como que a gente pode absorver mais valor, trazer mais valor, ativos complementares com startups. Vamos falar um pouco sobre inovação. Então, conforme eu falei, vou acompanhar vocês nessa trajetória completa até o final da nossa manhãzinha aqui. Então, a gente vai falar bastante sobre inovação. O conteúdo hoje, ele faz parte de uma jornada de Open Innovation. Então, para quem está chegando pela primeira vez, depois eu vou mandar o link da abertura do evento como um todo, que aí vocês vão conseguir entender de cabo a rabo como que funciona a jornada. Esse evento em especial faz parte da jornada. É a segunda vez que a gente está fazendo. A primeira foi lá no comecinho do ano. Então, essa é a segunda vez que a gente está rodando a sensibilização. E conforme eu falei, hoje o nosso objetivo, até como o próprio nome diz, é a sensibilização. Como que a gente consegue ver um pouco mais na prática a entrega de valor do relacionamento com startups, inovação aberta em linhas gerais. Bom, já falei muito aqui na abertura, senão eu vou roubar o tempo dos outros palestrantes. Gosto de começar muito com essa frase. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E aí, já que a gente está num contexto de inovação, de transformação, por que eu gosto de começar com essa frase? Porque essa frase, ela faz muito sentido, né? Ela traz muito... ela faz luz, eu acho que é assim que fala, né? Ela faz luz ao entendimento da inovação e adaptação. Essa frase permite que a gente entenda que a mudança, a adaptação, ela é intrínseca à sobrevivência. Ou seja, a gente precisa mudar, a gente precisa se adaptar para continuar vivendo, para continuar sobrevivendo. E isso é importante para os seres vivos e para os seres inanimados. A partir do momento que a gente tem um ambiente que a gente é inserido, a gente se adapta a ele, certo? Ou o ambiente força a gente a se adaptar para que a gente continue sobrevivendo. E essa frase tem um impacto, se a gente for pensar no universo das iniciativas corporativas, dos empreendedores, dos intraempreendedores, muito importante. Porque esse esforço para você continuar existindo, entender como você está no mercado que você está inserindo, é muito importante. Tem outra frase que eu gosto bastante, que é: não é o que trouxe a nossa empresa até aqui que vai nos levar adiante. Ou seja, o que a gente já fez para chegar até a existência de hoje não necessariamente vai ser o suficiente para continuar a nossa jornada. Ou seja, a gente precisa sempre estar se entendendo, se questionando, se perguntando. E falando em perguntas, muitas das vezes, né, quando a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre tecnologia, mudanças, startup, seja o que for, a gente sempre ouve aquela pergunta, né? Por que empresas estabelecidas, isso independente, pequena, média, grande empresa, tem tanta dificuldade para inovar? E aí a resposta simples é que essas empresas estabelecidas, elas foram desenhadas para entregar resultados com previsibilidade. Gente, queria fazer até um comentário. Essa palavra é a sétima vez que eu faço essa apresentação. É uma das poucas vezes que eu consegui falar previsibilidade com tranquilidade. Mas então, essas empresas foram desenhadas para entregar resultados com previsibilidade. Ou seja, elas têm um desenho, um formato na raiz delas
diferente de um cenário de, por exemplo, as startups. Então, muitas das vezes, essas empresas estabelecidas e grandes empresas são conhecidas como empresa dinossauro, empresa transatlântica e por aí vai. Mas é muito importante entender que elas foram desenhadas para outro cenário e aplicar ela no formato atual exige um entendimento e um cuidado maior. E aí, a partir do momento que a gente entende a importância de inovar, esse entendimento de mudar, a adaptação, é uma questão também de sobrevivência, de entregar valor para o mercado que a gente está inserido, a gente passa a se questionar, inovar ou não inovar? E para responder essa pergunta, na verdade, eu não vou responder, mas eu vou deixar o questionamento. Inovar ou inovar, muitas das vezes, o que afasta da iniciativa de inovação é a questão de não saber lidar bem com o risco, ou aquela questão de evitar o risco, mitigar riscos e por aí vai. Mas eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar em relação a essa pergunta é: a gestão do risco, ela é independente à inovação. Então, como minha própria avó diria, espero que eu diga certo igual ela, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou vice-versa, sei lá. Basicamente é isso. O risco, ele é independente à inovação. Se você decide inovar, você corre risco, mas se você decide por não inovar, você corre o risco do seu cargo, da sua área, do seu modelo de negócio, da sua empresa se tornar obsoleto, justamente por conta da falta de adaptação às mudanças do cenário que ele está inserido. Ou seja, aquela questão da sobrevivência que a gente falou lá no primeiro slide. Então, não respondi, mas eu coloquei para pensar. Perfeito. E a partir do momento que a gente começa a pensar, então partindo do pressuposto que a gente está concordando que inovar é algo saudável, que faz parte, que a gestão do risco ela é independente à inovação ou não, então vamos optar pelo caminho de olhar para o nosso modelo de negócio, olhar para o que pode matar o nosso negócio, entender antes que os nossos concorrentes entendam o que pode matar o nosso negócio, é importante a gente começar a se perguntar: qual é o estado atual? Qual a tendência do mercado que a gente está inserido agora? Isso não necessariamente num cenário macro. A gente pode fazer essas perguntas para um cenário menor. O cenário que a gente está inserido no nosso cargo, no nosso escopo no escopo da nossa área, e por aí vai. Não necessariamente isso precisa ser algo macro. Então, como eu falei, qual é o estado atual que a gente está inserido? Qual a tendência desse mercado? Qual é o estado futuro preferido? Então, onde esse estado futuro vai nos levar, pode nos levar? E por que a gente já não faz isso hoje? E como a gente pode alcançar esse estado futuro preferido? Essas perguntas vão levar a gente a hipóteses, essas hipóteses vão levar a gente a testes, e esses testes vão levar a gente a aprendizados. Isso é algo super natural no ambiente de inovação, principalmente quando a gente fala sobre a cultura do aprendizado. A cultura do aprendizado é a versão copo meio cheio dos otimistas da cultura do erro. Eu acho que ela é mais conhecida como cultura do erro, mas vamos falar com o copo meio cheio. A cultura do aprendizado é justamente como você gere os aprendizados. Então, você erra rápido, erra barato e aprende com isso. Isso é muito natural, muito saudável, né, nas iniciativas de inovação. E vale destacar, ou como o time de paulistas, às vezes, do Cubo fala, vale disclaimer, que é tudo em inglês em São Paulo, né? Que vale destacar que aprender a ter esse tipo de aprendizado, a área de inovação, não necessariamente é uma área fechada. O mindset de inovação tem que se espalhar ao longo da empresa. Ou seja, se a gente tem uma área de inovação fechada na empresa, que não conversa com o restante da empresa, com o restante das áreas, fica ali com o My Precious fechado para eles, ela não vai estar fazendo um bom trabalho. O trabalho da inovação é disseminar, capilarizar, dar independência para que todos possam trabalhar em cima disso. E é muito disso do que a gente vem falando aqui hoje no Cubo, em parceria com a empresa mantenedora de vocês. Então, voltando à cultura do erro, cultura do aprendizado. A cultura do aprendizado trabalha muito como que você pode aprender em cima dos erros. Como que a gente pode errar rápido, errar barato, testar, aprender. O Google é referência hoje, além de ser referência como empresa de inovação, ele tem um currículo repleto de projetos que realmente não deram certo. E mesmo com esse currículo repleto de iniciativas que não deram certo, eu ia falar o Cubo também, mas o Google é iniciativa hoje referência em inovação. Então, quando a gente olha, se vocês quiserem, pode até dar um Google para procurar os projetos do Google que não deram certo. Se eu não me engano, até o Orkut eles classificam como um projeto que não foi muito, que não trouxe muito resultado, que foi um projeto fadado ao fracasso. E quando a gente fala de projetos que não deram certo,
Também tem outro termo que eu gostaria de abordar com vocês, que é a falácia do custo afundado. A falácia do custo afundado é o entendimento de iniciativas que não deram certo e não adianta receber aporte financeiro, porque não é o aporte financeiro que vai sustentar, que vai fazer reviver das cinzas aquele projeto. Se o projeto ele já se comprovou como ineficiente, ele não traz sucesso para a empresa, ele se comprovou que a hipótese está errada, a gente tem que aprender com ele, errar rápido, errar barato e partir para a próxima ideia. Ou seja, inovação, a partir do momento que a gente entende... Nossa, estava adiantando já até o próximo slide. Inovação é o entendimento, então a gente sabe que o erro é uma ferramenta, então inovação nada mais é do que ideias que geram resultado, invenções que geram resultado. Para a gente chegar numa inovação, numa ideia boa, que gere resultado, a gente vai passar por diversas ideias ruins, diversas ideias que não deram certo. E principalmente, quando a gente fala desse entendimento, é até atrelado ao pensamento do investidor, tá? Não estou dizendo que todos os investidores pensam assim. Me contaram que esse é o pensamento do investidor. Que ele investe, por exemplo, investidor de startup, que é o venture capital. Quando ele investe numa startup, ele investe em várias startups, ele já tem a certeza que algumas não vão dar certo e outras vão dar certo. E essas que vão dar certo pagam as que deram errado. Então, esse entendimento de ideias boas e ideias ruins, gerir esse entendimento é muito importante. Coloquei aqui os pilares da estratégia da inovação corporativa. Então, estratégia alinhada com a estratégia de inovação. Desculpa, a iniciativa de inovação tem que estar alinhada à estratégia da empresa. Portfólio de iniciativas. Um pouco do caráter que eu falei. Saber onde você vai investir. Algumas iniciativas são de maior risco, mas também podem apresentar maior resultado. Então, como se fossem ações, né? Então, a gente investe... As ações de maior risco, a longo prazo, têm a tendência a trazer mais resultado, assim como as estratégias de menor risco, no curto prazo, elas podem trazer mais resultado também. Então, a gente vai falar um pouco desse portfólio no próximo slide. Adequação cultural, é muito importante a gente construir um mindset de inovação dentro da empresa, como que a gente trabalha essa dinâmica internamente, e implementação, que ela anda praticamente de mão dada com a adequação cultural. Não adianta a gente ter uma adequação cultural legal e não ter processos para a gente implementar, a gente não consegue engajar essa galera. Da mesma forma que não adianta a gente ter um bando de processos, um monte de projetos, se a gente não tem um mindset legal construído. Ou seja, a gente não consegue implementar esses processos. A gente tem um monte de projeto, mas o mindset da galera ainda não está adequado para implementar esses projetos. Conforme eu falei, falar um pouco do portfólio de iniciativas, que é bem importante a gente entender. Esse gráfico ele foi até desenhado pela McKinsey, tem diversas releituras que o pessoal vai transformando, que tem nas linhas e tudo mais, mas basicamente a ideia principal é a divisão dos horizontes da inovação, tá? E eu queria muito frisar essa informação, antes que eu roube o tempo do próximo palestrante. A gente tem 3 horizontes de inovação, sendo que o primeiro deles é o core. O core, o horizonte 1, é o que muito do que a gente vai falar hoje. O potencial de relacionamento com startups e melhoria contínua, eficiência operacional. Como que a gente trabalha para melhorar o nosso core, a nossa entrega atual que a gente tem hoje, internamente, serviços do back-office. Então, a gente vai falar muito disso, dos cases que a gente vai ver prático hoje. O segundo horizonte, o adjacente, também conhecido como de sustentação. Como que a gente constrói bases emergentes para o nosso modelo de negócio. E, por fim, o transformacional e disruptivo, que é o terceiro horizonte, conhecido como de maior risco, porém, que traz mais resultado a longo prazo. Ele é a criação de novos modelos de negócio. Também ele é bem conhecido, quando você tem uma solução totalmente diferente, totalmente disruptiva para novos clientes, para novos mercados e um novo modelo até para a própria empresa. Falando um pouco dos tipos de inovação, a gente tem inovação orgânica e inovação fechada, que é o entendimento de recursos internos da sua empresa são suficientes, então recursos humanos, recursos financeiros, recursos de conhecimento, não sei se existe isso, mas todo o entendimento que você tem a bagagem necessária para fazer a inovação dentro da empresa. A inovação colaborativa e aberta é a que a gente faz no Cubo, então a gente trabalha em parceria, não necessariamente a inovação aberta precisa ser um hub de inovação, pode ser com uma universidade, com outra grande empresa, com um competidor, dependendo como for, e é o que a gente faz no Cubo, é o entendimento que a gente consegue diluir o risco da inovação com outros parceiros, ou seja, os recursos não necessariamente serão apenas da empresa, tem os recursos da empresa parceira, tem os recursos financeiros da empresa parceira, pesquisas, conhecimentos, que é diluído, dividido entre as duas parceiras envolvidas, tá?
tem investimento em startups e aquisição. Então, conforme eu falei, agora a gente tem os cases, é um pouquinho, né, uma pílula desse case de sucesso que a gente tem, que o pessoal vai contar para a gente um pouco mais na prática o que foi essa solução, essa melhoria contínua, eficiência operacional na prática dentro da empresa. De novo, infelizmente, é um conteúdo um pouco mais curto, mas eu tenho certeza que nesse tempo curto eles vão dar show. Queria convidar o pessoal da FindUp e da Seconsud. Então, licença, estou colocando vocês na tela, tá? Então, pessoal, bom dia. Obrigada. Posso começar, Laura? De vocês. Então, vou lá. Eu acho que está dando retorno aqui. Vamos lá. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado aí ao pessoal do Cubo. Também agradeço ao nosso parceiro aí, o Diogo Menezes, da Seconsud. Eu sou o Thiago Lira, co-founder aqui da FindUp, head comercial. A gente está com o Diogo Menezes. O Diogo, ele é gerente de serviços Brasil da Seconsud, não é? E vai compartilhar junto comigo aqui, a gente vai bater uma bola, falar um pouquinho desse case e vamos tentar passar o máximo de informação e ser bem objetivo para poder aproveitar os 30 minutinhos que a gente tem aí com vocês, tá? De antemão, a gente já estende aqui os nossos contatos, né? A possibilidade de conversar, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, para poder aparecer aqui a apresentação. Vamos lá. Ok? Então, como a gente já fez aqui a apresentação, estamos aqui eu e o Diogo, né? A gente vai falar do nosso projeto, que é um projeto de implantação de um contrato recorrente da FindUp. Para quem não conhece a FindUp, nós somos uma plataforma que conecta técnicos de TI em todo o Brasil com empresas no modelo B2B, né? Hoje possuímos mais de 10 mil técnicos e atendemos diversas empresas do varejo e de outras verticais, tá? Então, o case que a gente escolheu para apresentar para vocês foi a implantação de contrato recorrente da Seconsud, onde a gente vai apresentar um pouquinho do qual foi a nossa jornada, né? E tentar mostrar para vocês aí quais foram os benefícios e ganhos do que o Diogo alcançou aí com a implantação do nosso negócio, tá? Então, como primeira pergunta, eu vou passar aqui para o Diogo, é o seguinte: como e quando foi na sua área que você entendeu que tinha um desafio que poderia ser solucionado por uma startup? Então, Diogo, fica à vontade aí para apresentar, falar um pouquinho dessa pergunta, responder para a gente. Perfeito, bom dia, pessoal. Bom, Tiago, respondendo sua pergunta, há cerca de 2 anos, nós estávamos já trabalhando internamente em busca e testando também oportunidades de melhoria nos serviços que nós prestamos internamente para os nossos usuários, né? E os desafios, os principais desafios que nos nortearam nesse sentido foram a disponibilidade técnica local, né, levando em consideração que hoje a nossa empresa ela tem uma capilaridade bem vasta no país, né? Nós estamos aí em 9 estados do nosso país, então existem também dificuldades de deslocamento para atendimento e a velocidade no atendimento, né? A parte de logística e translado de peças ou partes de reposição, também um ponto extremamente relevante para nós, diante dessa capilaridade. E um terceiro ponto, que é como nós conseguiríamos também fazer atendimentos de qualidade igual ou superior em menor tempo, dentro da escala de chamados que nós temos mensalmente no nosso negócio. Esses foram os 3 primeiros desafios, 3 principais desafios que nos nortearam aí nesse trabalho ao longo dos últimos 2 anos. Tá. Já pegando o gancho aqui dos desafios, eu também vou apresentar aqui para vocês quais foram os benefícios esperados e também pedir para que o Diogo fale um pouquinho desses benefícios, tá? Exato, né? Que aí já está vinculado a esses desafios. Então, quais seriam os benefícios que nós buscávamos ao longo desse tempo, em termos de oportunidades aí junto com o mercado, né? O tempo médio de solução, que eu acabei de comentar, né? Que a gente tivesse uma velocidade maior no atendimento e na solução dos problemas que acontecessem no nosso dia a dia, uma redução de custo interno também, né? Custo interno hoje com
A gente leva em consideração aí viagens, alimentação, hospedagem, combustível, aluguel veicular e tudo mais que compõe um atendimento técnico, né? E alinhado com isso daí também, né, não pode ficar de fora a satisfação do nosso usuário, né? Que nos permitisse aumentar a satisfação do nosso usuário. Acho que esses foram os três, com certeza, os benefícios que nós esperávamos. Tá. E aí, passando aqui para a próxima etapa, mais uma perguntinha aí, Diogo, para você nos ajudar a entender. Temos como verdade que as áreas de uma grande empresa detêm diversos desafios. Por que foi escolhido esses desafios que está sendo apresentado, dentre tantos outros? Bom, Tiago, o nosso negócio ele é essencialmente varejo, né? Então, dentro do varejo, diante de todos os itens tecnológicos que compõem o nosso negócio, né, um deles, sem dúvida, vem como um carro-chefe, um dos principais, que é o ponto de venda, né, que é onde entra o dinheiro da empresa, onde nós vendemos os nossos produtos, registramos a venda dos nossos produtos. Então, essa parte de PDV, do ponto de venda, ele é tratado de uma forma diferenciada por nós, para que possamos garantir que 100% dos nossos pontos de venda eles estejam 100% operacionais, né? E quando eu tenho esses desafios de logística, de translado, né, para atendimento, isso acaba aumentando muito o meu tempo de solução, e era em busca disso para que a gente conseguisse reduzir ao máximo e garantir 100% da nossa operação funcionando. Isso é uma constante, tá? Eu acho que tivemos bastante fit do nosso negócio com vocês por isso, porque também é um dos nossos propósitos manter essa disponibilidade dos nossos clientes, né? Então, a gente sabe o quanto o PDV é importante para quem tem atendimento frente de loja, né? E TI cada dia está mais, um negócio mais dependente da TI. Então, como o negócio está dependente da TI, se a gente não garante que esse PDV esteja operacional o máximo de tempo possível, né, automaticamente isso vai implicar em perda de receita, vai implicar em insatisfação do teu cliente lá na ponta, né? Então, isso aqui não deixa de estar conectado com a qualidade do teu atendimento até com o teu consumidor final, né? Então, Exatamente. Então, um PDV parado representa perda de dinheiro. Estou deixando de vender. É isso aí. E aí a gente traz aqui um pouquinho também qual foi a dor solucionada, né? Então, a gente até já falou um pouco disso, né? Sim. Redução dos custos operacionais, internos, né? O teu TMS, né? Então, também trazendo esse link com o aumento da disponibilidade do teu PDV, né? E a redução desse tempo médio de solução, ou seja, mesmo que haja um problema, com a parceria que a gente desenvolveu, FindUp e Consulta, a gente conseguiu fazer com que o teu PDV estivesse menos tempo indisponível, né? Exatamente. E por último, a tua satisfação do usuário. Tem alguma coisa, Diogo, que você queira falar aqui, ainda trazendo um pouco dessas dores? Só complementando e trazendo, inclusive, alguns exemplos, né? Quando a gente fala aí de redução de custo operacional interno, né, eu estou falando e vou trazer um exemplo clássico, né? Uma loja que eu tenha em uma distância de 600 quilômetros para que eu consiga colocar um técnico dentro dessa loja para fazer um atendimento, né? Em geral e em média, eu tenho um custo aí de R$ 1.200 para poder deslocar um técnico para essa localidade e realizar um atendimento. O que dura também, em média, aí, 24 horas, porque o técnico que vai fazer uma viagem nessa distância, ele não vai voltar no mesmo dia, então ele vai ter que dormir na cidade, ele tem hospedagem, tem alimentação, tem tudo isso. E a partir do momento que a gente passou a utilizar a FindUp como um parceiro, né, esse custo ele reduziu bastante e eu ganhei muito também na velocidade no atendimento, né? Consequentemente, a satisfação do usuário também veio na mesma escala, na mesma proporção de ganho. Que bacana, que bacana. E aí, dando andamento aqui, tem mais uma perguntinha aqui para você. Por que vocês escolheram a FindUp, né? O que ela tinha de diferente das outras startups avaliadas? Bom, nós fizemos um trabalho aí, como eu disse, né, ao longo de 2 anos aí, falando com diversas empresas, né, do mesmo segmento ou dos segmentos similares, tá? Mas eu destaco aí 4 pontos principais que nos nortearam no avanço desse trabalho junto com a FindUp. Então, máxima atenção com o cliente,
né, eu não tenho nada a pontuar negativamente em relação a isso, pelo contrário, a nossa interação, ela sempre foi muito boa desde o início, né, a velocidade de resposta, então, automaticamente, se a gente está tratando um tema ou precisamos de algum ponto de ajuste, na mesma hora a gente já está junto para poder atuar e resolver, ou auxiliar os técnicos também no dia a dia. A qualidade nos serviços prestados, isso também é indiscutível, né? E um ponto a considerar também que é o ciclo de melhoria contínua que a FindUp tem, né? Então, a todo momento a gente está discutindo sobre coisas novas, sobre oportunidades que podem ser aproveitadas no nosso dia a dia dentro da Cencosud. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que aqui o próximo slide que a gente vai fazer é apresentar como foi a nossa proposta de solução e contar um pouquinho como a nossa POC foi co-criada, né? E aí eu chamo a atenção aqui para um fato que não só com a Cencosud, mas com todas as empresas, inclusive todo mundo que está nos assistindo aqui, que são um modelo padrão que a gente vem fazendo com todo mundo. Logicamente, precisa ter o interesse dos dois lados, né, da gente estar disponível em fornecer e de vocês em comprar, né, mas quando há esse interesse que a gente desenvolve no mesmo modelo que a gente fez aqui com a Cencosud, que foi muito bacana, a gente vai apresentar aqui para vocês, a gente consegue sair do outro lado, né, e consegue também quebrar muitos paradigmas, né, ou seja, inovar, pegando um pouco também o gancho do que a Laura falou aí na abertura, tá? Então, qual foi a proposta de solução? Como a POC foi co-criada? Bom, vale frisar que desde o início nós criamos a quatro mãos, né? Não foi uma POC que foi criada exclusivamente por parte da Cencosud ou por parte da FindUp, não, nós construímos isso juntos, né? Então, o que nós fizemos foi, desde o mês de junho de 2019, né, a gente começou a... Aqui, desculpa, Diego. Isso. Desculpa. Desde junho de 2019, nós nos juntamos e começamos a discutir ideias e propostas do que poderia ser realizado como uma POC de teste de serviço, né? E aí um breve passo a passo do que nós executamos nesse processo de POC, né? Nós criamos um grupo de lojas da Cencosud que teria a cobertura de atendimento exclusivo com a FindUp, ou seja, essas lojas elas não iriam ser atendidas pelos nossos técnicos internos da Cencosud nesse processo, né? Nós criamos um pacote de apps disponibilizados pela FindUp para a realização dessa POC, né? Que aí o que são os apps? O app é um grupo de horas de atendimento, né? É a nossa moeda, né? Nossa Exatamente. Moeda medir é a moeda da FindUp. Isso. Né? Então, nós tivemos a disponibilização de um pacote de apps para poder utilizar em horas de atendimento nessas localidades que nós definimos, né? Partimos para uma parametrização da ferramenta, né, para atender a POC, que foi super simples e muito rápida também. A capacitação do time interno para uso da ferramenta, né? E aí a gente teve também uma sinergia muito boa nesse sentido, e a ferramenta já auxilia muito, porque é de fácil uso, muito fácil, né? Então, o acompanhamento full time da FindUp junto com a gente, durante todo o piloto que nós realizamos, medimos o resultado obtido e quais foram os benefícios que nós atingimos, né? E a partir daí também, obviamente, nós tiramos algumas lições aprendidas do que poderia ser melhorado e implementado dentro do processo como um todo, né? Então, em termos gerais, né, foram as fases que nós executamos e os resultados, em geral, eles foram bem satisfatórios de acordo ao que nós estávamos buscando como resultado. Bacana. Um gancho que eu tenho aqui a fazer é o seguinte: a gente desenhou essa POC junto com vocês, né? Um pouquinho antes de junho de 2019, acho que no final de 2018, acho que em novembro, a gente teve junto, né, em Aracaju, para poder, a gente já vinha conversando, mas a gente teve em Aracaju junto para poder entender a demanda de vocês, conhecer pessoalmente, né, e entender como a gente poderia encaixar, porque o principal da POC é isso, é entender quais as expectativas de vocês como clientes e a gente aqui do nosso lado da FindUp, o que é que a gente pode encaixar essas expectativas e melhor atender, né? Então,
essa disponibilização de apps, né, como o POC, como a palavra já sinaliza, a gente disponibiliza esses apps, a gente é um investimento conjunto, né, as duas empresas fazem esse investimento em tempo, em interação, para poder a gente entender se aquele namoro, aquela paquera ali, pode virar um casamento, né. E aí foi um pouco do que aconteceu com a gente aqui, né? A gente fez esse trabalho, desenhou a POC, entendeu as expectativas, né? Também é muito importante destacar o compromisso da equipe da Seconsud em entender como a ferramenta funciona, adequar um pouco o processo, né? Porque não é uma coisa totalmente plug and play, né? E aí, como o Diogo falou, o nosso time, a gente tem apesar de ser uma plataforma, e aí eu gosto bastante de frisar isso nas apresentações, nós temos um time de operações que é tocado pelo meu sócio Gustavo, e que esse time, ele está o tempo inteiro acompanhando como as coisas estão acontecendo. Então, apesar de sermos uma plataforma, de termos 10 mil técnicos e ligar as duas pontas, né, cliente e técnico, a gente tem sempre um time de operações, por entender que a gente está atendendo empresas, né, e a gente está atendendo empresas, a gente precisa garantir uma série de coisas, e aí resolver. Isso, principalmente, é uma preocupação de várias empresas na hora que está contratando o modelo, é de saber, pô, eu estou contratando aqui uma plataforma, você conecta um técnico de um lado, aqui do outro lado está a empresa, mas como funciona o meu SLA? Como é que funciona o ferramental, né? Como é que funciona aqui a postura do técnico? Então, isso aí são perguntas padrões que acontecem nas nossas apresentações, e é padrão mesmo, a gente já sabe que vai sair essas perguntas. E aí esse time de operações está responsável para poder fazer isso acontecer. Então, no momento do kickoff, durante o POC, entender com vocês esse tipo de coisa, e aí junto com a plataforma, usando tecnologia, inteligência artificial, a gente faz com que as coisas funcionem, né, e as demandas de TI do nosso cliente sejam atendidas, isso como resultado de um processo de levantamento e desenho que a gente fez aqui nessa etapa de POC. Então, a POC é muito importante para a gente sabe que o caminho natural das coisas para acontecer, principalmente em empresas maiores como vocês, não é tirar o concorrente que está atuando, né, atualmente, ou seja, os tradicionais, né, que a gente chama de integrador. Então, a gente sabe que começa por uma POC, às vezes por um projeto, pega ali um transbordo de uma operação, e aí, depois que a gente começa a fazer um trabalho que a qualidade do nosso serviço e a funcionalidade da ferramenta é demonstrada, a gente consegue sair do outro lado, e aí a gente parte por um relacionamento um pouco mais sério, que é o que está acontecendo agora com a Seconsud, tá? Então, acelerando um pouquinho aqui os nossos próximos passos, então, queria que você comentasse um pouco aí, Diogo, dessa frase aqui que foi colocada, né? Então, sim. Então, fica à vontade. Exatamente, né? Como eu falei, então, fizemos todas essas etapas do processo de POC, né? E no final, o resultado ele foi bastante satisfatório, né? E alinhado com os objetivos que nós tínhamos traçado desde o início dentro da Cencosud, né? E como resultado disso, a gente começou a caminhar em uma ampliação do escopo de serviço de atendimento da FineDAP dentro da Cencosud. É isso. E o nosso modelo de negócio de economia compartilhada, né, com capilaridade, possibilitou exatamente a entrega desses teus resultados, né? E aí, como números, o que é que a gente pode trazer aqui? E aí eu queria, Diogo, que você comentasse um pouquinho isso aqui para a gente, né? A gente, na verdade, é o próximo slide que eu preciso que você comente, mas o que é que a gente trouxe para vocês, né? A gente forneceu os 10 mil técnicos espalhados na nossa rede, a gente disponibilizou a plataforma de gerenciamento integrado, que isso é o nosso grande diferencial, né? A gente possibilitou vocês terem um atendimento com SLA de 3 horas, e a gente tirou do processo todos os intermediários, né? Então, a gente colocou o técnico junto com vocês lá na ponta e fez com que o negócio acontecesse de uma forma mais dinâmica, tá? Exatamente. E de forma muito simples, né? Não tivemos grandes dificuldades para poder avançar e implementar a POC, né? Foi tudo muito bem planejado, né? Aconteceu tudo de forma bem concisa. Existiam 3 receios antes da aplicação da POC, né? Eu acho que também vale a pena Exatamente. apresentar aqui. E aí, quais foram os 3 receios? Eu queria que você falasse um pouco deles também.
Bom, nessa área de atendimento de serviços, né, esses são receios que vocês também estão acostumados a interpretar muito bem quando são colocados pelas empresas, não somente pela Cencosud, né, mas o primeiro receio era o nível de capacitação dos técnicos da plataforma, né, 10 mil técnicos cadastrados, mas nós sabemos que cada negócio tem a sua particularidade e até onde vai esse nível de capacitação dos técnicos que estão cadastrados na plataforma, né? Um segundo receio que também ficou muito evidente era se de fato a FindUp cumpre o TMS proposto dentro do cenário, né, de nossa capilaridade, né, sabendo que internamente a gente tem algumas dificuldades para chegar em determinadas localidades para atendimento, se a FindUp cumpriria também esse TMS proposto. E a disponibilidade com a logística de peças também para atendimento. Eu acho que esses foram os 3 receios mais conectados com os objetivos que nós traçamos desde o início. Bacana. A gente tem aqui também um pouquinho da expectativa da entrega, né? Dos objetivos iniciais da nossa POC, né? Como expectativa, relacionado aos nossos objetivos, então a gente tinha, assim, como expectativa que os atendimentos fossem realizados de fato dentro do TMS, dentro do tempo médio de solução proposto, né, com a manutenção de custo definido desde o início e a qualidade também esperada, né, que isso, consequentemente, também nos trouxesse uma possibilidade de redução de custo interno, né, no nosso OPEX, e a realocação de técnicos internos, da nossa equipe interna, em outras demandas e em outros projetos. Então, eu conseguiria, com expectativa, tirar um pouco mais do esforço dos técnicos internos para que pudesse alocá-los em outras demandas. Bacana. Vamos para os próximos passos aqui. E aí a gente traz alguns números para tangibilizar quais foram os resultados alcançados. Eu queria Exato. falasse um pouquinho, Diogo, também desses números. Então, como resultado, diante de todos os desafios que nós tivemos desde o início, muito bem declarados por parte da Cencosud junto com a FindUp, nós alcançamos aí uma redução de 43% no tempo médio de solução, ou seja, uma agilidade muito maior no atendimento, nos possibilitou também uma redução de 8% dentro do nosso orçamento interno, né, e um ganho de 16% na nossa escala de satisfação do nosso usuário, né, assim, pelo tempo de operação e pelo foco onde nós iniciamos os atendimentos, os resultados foram bem positivos. Maravilha. Aí a gente traz aqui também um relacionamento com startup e grande empresa, né? Quais foram os benefícios e as lições aprendidas por os dois lados, né? Do lado de cada FindUp, a gente entendeu que para atender grandes empresas, a gente tem 3 desafios principais, né? O primeiro é construir relacionamentos. Não há venda, apesar de ser uma startup e uma plataforma, isso não é uma venda de se fazer digitalmente, né? Isso é uma venda da gente ir até o cliente, colocar o olho no olho e desenvolver esse relacionamento para poder a gente sair com uma solução que melhor atende. Então, grandes empresas, grandes desafios. Então, esse relacionamento é bem importante. Inclusive, no nosso time comercial, a gente divide dessa forma. A gente tem diversos tipos de vendedores para cada nível de cliente que a gente está atendendo. A gente precisa também entender o timing do cliente, né? E de que forma vamos vender a inovação para o seu negócio, né? Inovação é necessário, uma prova disso é esse fórum que a gente está aqui, mas a gente também tem os desafios de uma grande corporação, né? De mudar os paradigmas, de mudar o mindset das pessoas. Então, a gente precisa entender o time desses clientes e estar acompanhando. E, por último, a gente ter a tranquilidade para crescer junto. Então, fazer POC, entender a melhor forma de escalar a operação, né? Atender através de projetos, entender o modelo comercial ou financeiro do negócio. Então, esses são as principais lições aprendidas que a gente tem aí com vocês nessa POC. Tá? E que não deixa de ser um padrão um pouco para as grandes empresas, tá? E aí, como próximo ponto aqui, a gente também tem as lições aprendidas da Cencosud. E eu queria, Diogo, que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, com certeza. Então, 3 pontos principais aí de lições aprendidas que nós levantamos. Então, foi extremamente importante o processo de estruturação de abertura,
né, e acompanhamento e encerramento dos atendimentos dos técnicos. Então, nós nos estruturamos internamente para que tivéssemos um foco específico neste segmento, tá? Que nos possibilitou também, todo o processo nos possibilitou uma melhoria considerável no processo logístico de peças e partes, tá? E que a utilização do serviço para atuação nos projetos internos da Cencosud, e a Findap tem total possibilidade de agir também e atuar em alguns projetos internos. E a gente já vem, inclusive, já conversando sobre possibilidades nesse sentido. A gente vai ter aqui até os próximos desafios que a gente traçou, né? Exato. Então, a gente já, em uma relação aí de 6 meses aproximadamente, a gente já conseguiu um roadmap de dobrar o baseline de atendimento que a gente tem com vocês, né? E para 2021 a expectativa ainda é maior, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desses desafios, como é que você está vendo aí esses 4 desafios que a gente colocou aqui como os próximos passos. Perfeito. O primeiro desafio é a expansão mesmo da operação do atendimento da Findap, então, que cada vez mais a gente potencialize a Findap dentro da Cencosud em termos de atendimento, e isso já estamos, inclusive, trabalhando nesse processo, tá? Que vai nos trazer também uma possibilidade de redução no custo operacional, né, da nossa área. Isso também já entrando um pouco na atuação da Findap em projetos internos, inclusive estamos executando um neste momento, já com a Findap, tá? E POC da operação de outros países. A Cencosud é uma multinacional e nós já estamos avançando com o início de uma POC na nossa operação da Cencosud no Chile. Isso é bem importante também. Bacana, é isso aí. Conta com a gente para cumprir esses desafios. Como os próximos passos é deixar aqui como perguntas e respostas. Aí eu queria aqui pedir a Laura saber se tem alguma pergunta, como é que é o movimento por aqui. Oi, pessoal, voltei. Tudo bem? Acredito que por enquanto o pessoal ainda não tem enviado, né, perguntas. Temos perguntas, pessoal? Roberto, Marcelo, André, eu vi que o pessoal estava comentando aí. O Roberto tinha até comentado de trocar figurinhas, e aí, conforme vocês já tinham até me autorizado, eu vou enviar o e-mail da Findap para eles, depois para acessarem o conteúdo. Mas, pessoal, acredito que por hora não temos perguntas. Como eu vou estar compartilhando o contato de vocês com eles, acredito que eles possam entrar em contato com vocês, evoluir o papo, né? O que vocês acham? Lógico, sem dúvida. Eu tenho aqui um QR Code com o nosso LinkedIn, então eu vou projetar aqui, se puder, Laura, aproveitar esses 2 minutinhos aí que a gente tem. Não sei se já está aparecendo aí para todo mundo. Foi. Então tem o nosso QR Code para o LinkedIn da Findap, quem quiser dar uma pistolada aí e curtir um pouquinho do que a gente está colocando lá, a gente está à disposição. Aproveito para agradecer mais uma vez ao Diogo, a Laura e a todo mundo aí que participou com a gente. Eu que agradeço também pelo convite, tá? Muito obrigado, foi bem legal estar aqui com vocês. Perfeito. Obrigada, Diogo, pelo seu tempo. Obrigada, Thiago, pela participação. Acredito que o pessoal não tenha perguntas, mas de toda forma, eles têm o LinkedIn de vocês e eu vou estar compartilhando o e-mail de vocês com eles no final da apresentação. Tá bom? Contem conosco. Bom evento. Obrigado. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.